Olá, boa tarde! Estamos aqui para mais uma live nessa tarde de quarta-feira. E hoje o tema tá mais que especial. Hoje nós vamos falar da influência da presença da mãe ou a falta dela na vida das crianças. Olha só que legal esse tema. Boa tarde, Marilei. Boa tarde para quem está aqui comigo, para quem está entrando, para quem vai assistir depois a gravação, não é mesmo? Eu sei que muita gente assiste depois a gravação. Essa semana eu tenho feito teste às 4 da tarde, né? Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, eu precisei fazer o chá. Para quem já acompanhou as outras lives, tá vendo que eu tô com a minha garganta bem atacada. Então eu tenho feito chá para me ajudar aí até o final da live. Então, estamos aqui nesse frio aqui em Santa Catarina. Tá cada dia mais frio, isso que, né, tá começando só o inverno, mas faz parte. É assim mesmo. A gente vai com a garganta assim mesmo. Fiquei com essa voz de taquara rachada, mas pelo menos dá de ouvir, vou conseguir passar a minha mensagem para vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aqui com vocês, tá bom? Vamos compartilhando. Esse tema eu acho sensacional, acho extremamente importante. Tomara que as mães consigam ver o tamanho da importância que tem, né, esse tema na vida delas, na vida dos filhos, na vida dos adultos. E com certeza, coisas que eu vou falar aqui hoje vai te fazer lembrar da sua infância e vai te fazer refletir nas suas atitudes hoje, enquanto adulto, enquanto adulta, né? Mas vai ser bem, bem legal. Ai, tava quente. Vamos compartilhando, vamos entrar nessa live. Boa tarde a todo mundo. Eu vou compartilhar também aqui com algumas pessoas. Então tá bom, né? Eu fiz em tópicos, tá? Eu coloquei em tópicos aqui para ficar mais fácil e para que eu não esqueça nada, né? Eu acho que é importante abordar todos os assuntos, principalmente que nós estamos falando do emocional da criança. Nós vamos falar sobre a questão emocional, sobre as influências, principalmente, né, cognitivas e emocionais da criança. Então, eu estruturei aqui de uma forma para que eu não esqueça nada e consiga realmente compartilhar algo de muito valor aqui para vocês. Bom, eu já vou começando. Depois, quem chegar mais tarde vai assistindo, volta na gravação, assiste de novo, para realmente a gente aproveitar o nosso tempo aqui, né? A influência, então, da presença materna, ou falta dela, no desenvolvimento das crianças. O que influencia na vida da criança ter a presença da mãe? Primeiro, quando nós falamos de presença, não quer dizer estar 24 horas com a criança. Quer dizer dar um tempo de qualidade e estar disponível nos principais momentos ou nas principais necessidades que essa criança nos demanda, certo? Não é estar 24 horas, nenhuma mãe consegue estar 24 horas ali à disposição da criança. Lógico que não. E não é isso que nós vamos falar aqui. Nós estamos falando de uma presença
de qualidade, um tempo de qualidade, é estar ali disponível, né? Por exemplo, trabalhar em casa, né? Eu trabalho em casa, foi a forma que eu encontrei de ser mais presente para as minhas filhas. Eu estou em casa, eu trabalho, eu tenho rotina, eu levo elas vão para a escola, eu levo a bebê na creche, né? Ela tem o tempo dela na creche. O tempo dela na creche é o período que eu utilizo para trabalhar. Então, eu não tô com ela 24 horas, eu não estou disponível para ela 24 horas. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter a minha fonte de renda, certo? Mas, se ela estiver doente, se ela estiver sem creche, se ela estiver, sei lá, com qualquer situação, ou mesmo que eu queira, em algum momento que eu ver assim, nossa, quero aproveitar ela hoje, né? Estou com pouco trabalho, ou enfim, hoje eu vou tirar o dia para aproveitar ela, né? Eu já digo ela, bebê, porque na creche não tem a obrigatoriedade. As maiores, elas têm a obrigatoriedade, elas têm a questão de faltas, né? Então, elas já não têm essa questão, a não ser quando ficam doentes, que também, né? Se digamos que a Natália, que tem 11 anos, ou a Sara, que tem 9, ficarem doentes, precisarem ficar de atestado, precisar ficar uma semana de atestado, tá tudo bem. Eu tô em casa, eu estou aqui com elas, eu não vou deixar de trabalhar, eu vou ajustar a minha rotina para que eu possa estar com elas, cuidar delas, dar o cuidado e a atenção que forem necessárias, mas ao mesmo tempo conciliando com o meu trabalho, com as minhas demandas do dia a dia. E é aí que tá a questão da liberdade do trabalhar em casa, a liberdade de tempo que eu tanto falo. Porque quando. E da presença, né? Que é o tema da live hoje. Então, a presença materna. Então, quando alguma delas está doente, que precisam ficar em casa, eu estou disponível. Eu vou estar disponível o tempo que for preciso para estar com elas, para cuidar delas, até que elas estejam ali prontas para retornar à escola. A Sara, no mês passado, mês retrasado, quebrou a perna. Ficou de atestado mais de 14 dias. Ficou quase 3 semanas, ela ficou em casa, sem ir para a escola. Até a gente conseguir uma cadeirinha de rodas para ela poder ir, enfim, né, em segurança. Ela ficou em casa. Já imaginou se eu não tivesse com quem cuidar, se eu trabalhasse fora, né, não tivesse com quem deixar, não tivesse quem cuidar, que é a realidade de muitas mães, né? Imagina a aflição, o aperto, né? E estando em casa, tendo essa disponibilidade para ela, eu não tive problema nenhum com isso. Eu pude deixar ela em casa, pude atender, pude fazer tudo o que ela precisou ali naquele momento, né? Que não podia encostar o pé no chão. E o meu trabalho não parou. Não tive problema com o chefe ligando, enchendo o saco, reclamando. Graças à liberdade de trabalhar em casa. E é isso que eu quero deixar bem presente na mente de vocês, bem consciente para vocês, né? Trazer essa consciência a vocês, que influencia muito, muito. E agora nós vamos ver no que influencia, né? Quais são as influências na vida da criança da presença da mãe. Agora que eu já trouxe essa informação, que não quer dizer estar 24 horas, mas sim estar disponível para as necessidades da criança, certo? Vínculo afetivo. A presença da mãe, ela estabelece um vínculo emocional profundo com a criança, promovendo segurança, confiança e conexão emocional. O desenvolvimento... Bom, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do vínculo afetivo, tá? O vínculo com a mãe, ele traz essa segurança, essa sensação de segurança. Eu falei um pouco sobre isso na live de ontem, inclusive. A primeira figura com que a criança teve contato é a mãe, dentro da barriga, desde a gestação.
Então, não tem ninguém mais que ela confie tanto ou que ela confie mais do que a mãe, do que aquela que lhe gerou no ventre. Então, a mãe, ela, ela é reflexo de segurança para a criança. Ela oferece essa segurança. A criança vê ela como um porto seguro, como uma âncora, como uma segurança na vida dela. Por quê? Né? Foi desenvolvida, gerada ali dentro do ventre dessa mãe, certo? Desenvolvimento emocional. A mãe desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional da criança, ajudando a reconhecer, expressar e regular as suas emoções de maneira saudável. A mãe... Essa garganta não ajuda, né? Mas, enfim, nós vamos chegar no final. Eu tô com os meus tópicos aqui pra me ajudar. A mãe ajuda a criança a expressar o que ela tá sentindo. A criança, ela não vem com uma maturidade emocional. Essa maturidade emocional, ela é desenvolvida ao longo do tempo. Então, ela não tá totalmente formada. Aliás, ela não está formada quando a criança nasce. Então, até os 7 anos, ocorre essa regulação emocional, cria, né, essa maturidade emocional. E tem vários fatores que influenciam, né? Mas isso já é assunto para outra live, que é os fatores, os pontos da educação, formas de tratamento, enfim, crenças, valores. Tudo isso conta muito nessa parte de maturidade emocional, mas nós vamos ver aqui para frente mais um pouquinho sobre isso também. Acolhimento e validação. A presença materna, ela oferece um ambiente acolhedor e seguro para a criança expressar as suas emoções, sendo ouvida, compreendida e validada, o que fortalece a sua autoestima e confiança emocional. Outro tópico: desenvolvimento da empatia. Através da interação com a mãe, a criança aprende a se colocar no lugar do outro, desenvolvendo empatia e habilidades sociais que são fundamentais para relacionamentos saudáveis. Próximo tópico: modelagem de comportamento. A mãe é um modelo de comportamento para a criança, influenciando diretamente suas atitudes, valores e habilidades sociais. Sua presença constante permite que a criança observe e aprenda por meio da imitação. Isso é bem legal, eu trazer um adendo, porque a criança aprende através da imitação, através da observação. Ela observa, ela não aprende a caminhar porque a gente fala, caminha, ou movimenta as pernas. Ela aprende a caminhar porque ela vê os adultos caminhando, as outras crianças caminhando. Ela observa como as pessoas fazem, né, como elas caminham, e daí sim elas começam a caminhar. A fala é a mesma coisa. Elas observam. Aí entra a observação e a audição. Então elas observam, elas ouvem, elas percebem o que acontece, elas unem as imagens, né, um fato que aconteceu com o que a mamãe falou, ou o que a mamãe fez, né, mamãe, papai, cuidador, enfim. Eu falo sobre mãe, mas pode ser qualquer profissional, qualquer pessoa, profissional não, qualquer pessoa que esteja ali com aquela criança, que esteja cuidando daquela criança. Pode ser vovó, pai, os pais adotivos, enfim. Eu trago esse papel da mãe, essa referência à mãe, mas pode ser a qualquer pessoa responsável por essa criança, tá? Então, elas aprendem pela imitação, certo? Próximo tópico: suporte emocional. A mãe
ela fornece suporte emocional, os suportes emocionais essenciais para que essa criança aprenda a lidar com os desafios, lidar com o estresse, desenvolver resiliência emocional, enfim. Outro tópico, estimulação cognitiva. A estimulação desde os primeiros anos de vida contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança, promovendo linguagem, pensamento crítico, resolução de problemas. Outro tópico é a segurança e proteção. A presença da mãe oferece segurança e proteção física e emocional para a criança, criando um ambiente estável e confiável no qual ela pode explorar o mundo com confiança. Suporte na aprendizagem. A mãe desempenha um papel fundamental no estímulo à aprendizagem da criança, fornecendo suporte, incentivo e envolvimento ativo em seu desenvolvimento educacional. Olha só. Outro tópico, autoestima e autoconfiança. A presença materna amorosa e encorajadora ajuda a criança a desenvolver uma autoestima saudável e uma confiança em suas habilidades, o que é essencial para o crescimento emocional e pessoal dessa criança. Impacto a longo prazo. A presença materna ela tem um impacto significativo no desenvolvimento da criança, influenciando seu bem-estar emocional, capacidade de relacionamento e até mesmo o seu sucesso acadêmico e profissional no futuro. É importante lembrar que a presença materna pode assumir diferentes formas e configurações familiares, que foi o que eu acabei de falar, mas eu quero ressaltar, salientar essa informação para que, né, quem está entrando agora, enfim, tenha isso muito claro. O que importa é o amor das figuras parentais, dos cuidadores, né, que também desempenham um papel fundamental na vida da criança. O importante é proporcionar um ambiente estimulante, seguro, afetivo para crescer, para oferecer um crescimento saudável e um bem-estar emocional da criança. A ausência e a falta da mãe podem ter tomar mais um chá aqui que eu já continuo. Só um pouquinho. Conforme eu vou falando, parece que vai coçando mais. Eu acho máxima essa boquinha na xícara. Boquinha do filtro, né? Eu gosto desse, adoro esse filtro. E acho máxima essa boquinha. Vamos lá, o que era? Alguns dos possíveis efeitos, tá, da falta dessa mãe inclui insegurança emocional. A criança pode experimentar a insegurança emocional por falta de uma presença materna constante e acolhedora. Isso pode resultar em dificuldade para se relacionar de forma saudável com as pessoas, de desenvolver esses relacionamentos saudáveis com as pessoas, tá? Não só familiar, escola, né, com os amiguinhos, trabalho, depois quando for adulto. Então, muitas das dificuldades que nós temos de relacionamento com as pessoas, até mesmo com cônjuges, ela vem dessa falta de vínculo com a mãe. De vínculo, não é nem o estar com a mãe, como eu já mencionei, mas essa falta de vínculo com a mãe, essa conexão com a mãe, esse se sentir amado, essa conexão, ela traz esse sentimento de se sentir amado, de se sentir visto, de se sentir seguro, como a gente já falou ali de segurança. Por isso que é tão importante. Então, vai reverberar nos relacionamentos futuros dos seus filhos. Assim como tudo que eu falei até agora, né, da sua vida, é influência da sua criação
da sua conexão com a sua mãe, com os seus cuidadores, né? Com quem criou você, cuidou de você nessa primeira infância, que fica claro, na primeira infância, nos primeiros anos, primeiros 5, 6, 7 anos de vida. Insegurança emocional. A criança pode experimentar insegurança emocional devido à falta de uma figura materna constante e acolhedora. Isso pode resultar em dificuldade, tá, para estabelecer relacionamentos saudáveis, lidar com as emoções e desenvolver a autoestima. Dificuldades de apego. A ausência da mãe, ela pode dificultar o desenvolvimento de um apego seguro entre a criança e seus cuidadores, o que pode afetar negativamente a sua capacidade de confiar, estabelecer vínculos emocionais e regular suas emoções. Terceiro tópico, desenvolvimento emocional comprometidos. A criança pode ter dificuldade em reconhecer e expressar emoções de forma saudáveis, uma vez que a mãe desempenha um papel importante na modelagem e na validação emocional dessa criança. Problemas de autoestima. A falta de apoio e validação da mãe podem afetar a autoestima da criança, levando a uma visão negativa de si mesma. E a falta de confiança e validação nas suas atitudes. Ela tem uma visão negativa de si mesma. Ela se vê como culpada, ela se vê como errada, certo? Principalmente, vou dar ênfase nesse tópico aqui, porque principalmente quando se fala de mães mais autoritárias, tá? Porque uma mãe muito autoritária, uma mãe que cobra muito, eu sei que nós, mães mais enérgicas, mais autoritárias, a gente cobra porque a gente quer que a criança aprenda, a gente quer que a criança faça bem feito, mas por ela, né? Para que ela aprenda a fazer bem feito. Só que a forma com que a gente coloca isso para a criança muitas vezes faz ela se sentir invalidada, faz ela se sentir culpada, errada, o pior ser humano do mundo. Pode ser coisas bobas que a gente olha assim, nossa, mas só por isso, só porque eu chamei atenção. Mas sim, a criança pode se sentir culpada por isso, pode se sentir inferior por isso, não merecedora. O sentimento de não merecimento, ele vem muito forte nessas crianças, nessas pessoas, nesses adultos que foram extremamente cobrados. Porque quando a gente pede para a criança fazer algo, ou quando ela está ali numa atividade que ela fez algo errado, a nossa tendência natural é falar, filha, não faz isso, para, tá errado, vai lá pedir desculpa, né? Ou assim, não é assim, é diferente, é de outra forma, é assado. Quando a gente faz assim, a criança, ela se sente invalidada. Então vai baixar a autoestima porque ela não se sente capaz. Poxa, eu não consigo fazer nada para agradar minha mãe. Poxa, não consigo fazer nada bem feito. É isso que fica na memória da criança. É essa informação que fica gravado no inconsciente dessa criança. Não consigo fazer nada direito. Por isso que é importante essa validação. É importante mostrar, pontuar o que a criança faz de bom, as coisas boas, os acertos. É muito importante fazer essa validação emocional para a criança, para que ela se sinta validada, para que ela se sinta vista e automaticamente, quando essa criança cresce e se torna um adulto, ela tem uma autoestima mais forte, mais validada. Vamos seguindo aqui. Próximo tópico. Dificuldades sociais. A presença ilimitada da mãe, ela pode dificultar o desenvolvimento de habilidades sociais e de relacionamento adequadas
uma vez que ela desempenha um papel fundamental na modelagem de comportamento e interações sociais saudáveis. Próximo tópico, impacto acadêmico e comportamental. A ausência da mãe, ela pode afetar o desempenho acadêmico da criança, bem como o seu comportamento geral. Ela pode apresentar Deixa eu baixar aqui para eu ir acompanhando. Essa criança ela pode apresentar dificuldades de concentração, baixa motivação e maior propensão a problemas comportamentais, porque ela não sabe se expressar, ela não tem uma regulação emocional, principalmente aquela criança que passa por muitas pessoas. Passa pela professora, passa pela babá, passa pelo pai, passa pela mãe, passa pela avó, que durante o dia vão se revezando para cuidar da criança. Ela acaba, cada um vai tratar essa criança de uma forma diferente, com uma visão diferente, com crenças diferentes. Então ela acaba não sabendo lidar com tanta informação, com tanta diferença de pensamentos, de educação, certo? É onde ela vai ter questões comportamentais, vai ter dificuldade para lidar, para estudar, para se concentrar. Claro, nossa, tem muita coisa mesmo envolvida nessas influências, mas hoje eu tô trazendo esse tópico mais geral para trazer a tua atenção, para você ver que tem muita coisa que a presença da mãe influencia. Muita coisa. Não é só assim, quem vai ficar com a criança? Quem vai ficar com meu filho? Não é isso. Não é a questão de ter onde deixar a criança. É questão de vínculo, de afeto, de cuidado, dela se sentir amada, dela se sentir vista, dela se sentir protegida. Olha todos os tópicos que nós falamos até agora. Quantas coisas a falta da presença materna influencia, gera na criança ou, fortalece nessa criança. É importante eu ressaltar aqui que cada criança e situação são únicos e os impactos eles podem variar de acordo com diversos fatores, como o suporte emocional e a presença de outras figuras. Tenha cuidado com a vida da criança, tá? Mas, no entanto, a presença e o envolvimento materno são considerados importantes, fundamentais para um desenvolvimento saudável da criança. Mas você pode me perguntar, mas Tari, como que a presença materna afeta o desenvolvimento emocional da criança? O acolhimento emocional, a presença materna proporcionam um ambiente seguro e acolhedor para a expressão das emoções da criança. Quando a mãe está presente e disponível para ouvir, validar e responder às emoções da criança, ela aprende a reconhecer e a expressar os seus sentimentos de forma saudável. Segundo tópico, a regulação emocional. A mãe desempenha um papel vital na ajuda à criança para regular as suas emoções, através do afeto, consolo e apoio emocional. A mãe auxilia a criança a entender e lidar com as suas emoções, ensinando habilidades importantes de autorregulação emocional. Terceiro tópico, desenvolvimento da empatia. A presença materna também contribui para o desenvolvimento da empatia na criança. Ao serem expostas a essas emoções em necessidade dos outros, as crianças aprendem a se colocar no lugar do outro e a desenvolver a sua capacidade de compreender e se relacionar com as emoções alheias. Tópico 4. Autoestima e autoconfiança. A presença materna consistente e afetuosa ajuda a construir uma base sólida para a autoestima e autoconfiança da criança. Já falamos sobre isso. Então, quando a mãe demonstra amor, apoio, valorização, a criança desenvolve uma visão positiva de si mesma.
ela se sente segura para explorar o mundo e enfrentar os desafios que aparecem. Tópico 5. Resiliência emocional. A presença materna pode fortalecer a resiliência emocional da criança. Ao enfrentar adversidades, tendo apoio emocional da mãe, ajuda a criança a lidar com o estresse, superar desafios e desenvolver habilidades de enfrentamento saudáveis. Sexto tópico, relacionamentos saudáveis. A qualidade do relacionamento materno-criança e vice-versa podem influenciar a forma como a criança se relaciona com os outros. Já falamos também sobre isso, né, ao longo da vida. Quando a mãe estabelece um vínculo seguro e afetivo, a criança aprende a criar relacionamentos saudáveis baseados em segurança, respeito e empatia. Quero ressaltar mais um ponto aqui. A presença materna não significa estar disponível 24 horas por dia, mas sim estar presente emocionalmente quando a criança precisa. A qualidade das interações e a sensibilidade emocional da mãe são fatores chaves para o impacto positivo no desenvolvimento da criança. Então, ao reconhecer a importância da presença materna no desenvolvimento emocional da criança, nós podemos valorizar e desenvolver um ambiente de apoio, amor e compreensão, promovendo assim um bem-estar emocional e a saúde mental da criança. Olha só, é todo um conjunto de coisas que influencia, mas a base é isso, um ambiente seguro, acolhedor, com amor para essa criança, para que ela cresça sabendo que não é os erros ou acertos dela que fazem ela ser amada. Muitas vezes a criança se sente não amada ou desvalorizada porque ela nunca pode errar. Será que nós adultos também não erramos? Será que nós adultos temos essa clareza de que, assim como nós erramos, assim como nós cometemos erros, temos falhas, essa criança vai ter muito mais. Por quê? Porque ela está aprendendo. Ela está aprendendo. Ela não veio com essa regulação emocional. Então, ela vem para que a gente, no dia a dia, com as ações, com as atitudes, efeito espelho, né? Que a gente comentou antes ali, que ela aprende observando. É nessas atitudes do dia a dia que a criança vai desenvolver essa maturidade emocional, que ela vai dizer que nós vamos, né, oferecer esse ambiente seguro para essa criança, que ela vai se sentir amada, cuidada. Por isso que eu falei antes da questão do não validar só os erros, mas sim validar os acertos. A gente precisa sim mostrar quando a criança está errada. Nós precisamos falar para essa criança, mostrar, mas nós devíamos exercitar o questionar a criança. O que você acha que poderia ter feito diferente? Como você se sentiria se fosse com você, por exemplo, num caso de uma briga entre criança, né? Ah, tirou um brinquedo do outro. Para nós é uma coisa boba, mas para a criança isso é uma oportunidade de regulação emocional, de aprender a lidar com aquela situação. Então, como que a gente pode agir nesses momentos? Perguntar, trazer a criança para a resolução do problema. Trazer eles, mostrar, né? Perguntar. Você acha certo? Você gostaria que fizessem isso contigo? Ou para qualquer outra situação? Como que você pode resolver isso? Como você pode fazer de uma forma diferente para resolver isso? Ou como você pode consertar? A criança foi lá, sujou o chão. A mãe faz o quê? Vai lá, pega o pano e limpa. Essa seria uma excelente oportunidade para incentivar a criança a resolver aquele problema, digamos assim, que ela gerou. Ela sujou. Ela pode ir lá, pegar o pano e limpar. E isso desde pequenininho.
A Micaela tem 2 anos, a minha bebê tem 2 anos e ela já faz isso. Hoje eu já não preciso nem mandar. É automático. Ela derrubou, sujou, ela mesma vai e pega um pano. Ela já sabe onde ficam os panos. Ela vai, pega o pano, vem e limpa e guarda o pano no lugar. Mas por quê? De tantas vezes que eu perguntei, o que você vai fazer agora? Como que você pode corrigir o que você fez? Porque o derrubar, o sujar, o quebrar, o cair, tá tudo bem. Faz parte do crescimento, faz parte da criança, do ser criança. Agora, o que não tá tudo bem é passar a mão e não fazer nada, ou deixar por isso, ou fazer pela criança, ou humilhar ela. Porque quando a gente briga com ela na frente das pessoas, ela se sente humilhada. E entenda, brigar é diferente de chamar atenção, de conversar. Tudo depende do teu tom, da forma que você vai conversar com essa criança. Você pode sim conversar na frente dos outros, muitas vezes a gente não tem outra opção. Se for possível, claro, é melhor sair, levar a criança para um canto, falar com a criança longe das pessoas, mas se não for possível, a gente deve sim corrigi-la, mas de uma forma gentil, educada, respeitosa. Como a gente falaria com o adulto, como a gente falaria com a nossa mãe, com o nosso pai. É assim que o nosso filho merece ser tratado, com educação, com respeito, com amor, com gentileza. Assim nós ensinamos a maturidade emocional. Nessas poucas atitudes, nós ensinamos a criança a se autorregular. Quando nós, enquanto pais, enquanto adultos, enquanto mães, enquanto nós conseguirmos nos regular, manter o nosso controle emocional. Agora, se nós, adultas, não conseguirmos manter o nosso controle emocional, como nós vamos cobrar isso da criança? Como? Como que a gente vai falar para a criança, não berra, não chora, não briga, não pode brigar com as outras crianças, não pode brigar com o irmão, não pode brigar com o primo? Como? Se nós, na primeira oportunidade que a gente tem, a gente discute com as pessoas. Não estou dizendo todos, claro, né? Mas assim, alguns. Estou trazendo exemplos para te colocar a pensar. Muitas vezes, deu uma situação, algum problema, a gente briga, a gente xinga, a gente liga, questiona, fica indignado. E daí a criança, que não tem maturidade, que está aprendendo, ela briga com o irmão, ou ela briga com o primo, e a gente faz o quê? Coloca de castigo. Pune essa criança. Quando ela só está imitando aquilo que ela aprendeu. Só que em situações diferentes. Em situações diferentes. Nós precisamos desenvolver esse amor, esse contato mais afetivo. E para isso, nós, mães, precisamos estar bem. Para que a gente consiga ensinar, ajudar essa criança a ter uma autorregulação emocional, nós precisamos nos autorregular. Nós precisamos ter esse controle emocional. Senão a gente não tem como ensinar isso para o nosso filho. Certo? Olhe para você em primeiro lugar. Cure as suas feridas. Faça terapia. Aprenda a ter um autocontrole para que você possa ensinar o seu filho a fazer isso. Depende muito mais. Oi, filha? Oi. Depende muito mais de nós sabermos fazer isso para que a criança possa aprender. Certo? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar agora. A Natália chegou da escola, eu até esqueci.
da questão da regulação enfim, fugiu agora o que era que eu ia mencionar. Autorregulação, nós, autocontrole, nossas feridas, autocura. Bah, fugiu. Fugiu. Ah, lembrei. Quando nós temos uma rotina cansativa, exaustiva, quando a gente entra na autocobrança, na culpa, porque não conseguimos dar conta de tudo que precisa, né? De tudo que precisa ser feito, né? Vamos lá. Uma mãe, muitas vezes, ela precisa cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser profissional, né? Ir pro trabalho, ser esposa. E muitas vezes ela esquece de si, principalmente de si. A última coisa que a mãe vai fazer é cuidar de si. E muitas vezes ela não dá conta nem do resto de fazer bem feito. Ela não consegue dar aquela atenção pro marido, ela não consegue dar uma atenção de qualidade pro filho, porque daí ela tem que trabalhar, então se desloca, sai de casa, vai pro trabalho. Muitas vezes tá lá no trabalho, tá pensando em casa, tá pensando nas coisas que não conseguiu fazer em casa, ou no que precisa fazer depois que chegar em casa, ou se cobrando porque o filho ficou chorando. Daí ela sai do trabalho, se desloca, perde esse tempo, se desloca até em casa, chega em casa, tem os afazeres domésticos, tem o marido que também precisa de atenção, mas claro, ele também vai ser uma das últimas coisas, só que ele vai sentir e em algum momento ele vai cobrar, o relacionamento começa a se desgastar. Então, automaticamente, todas essas demandas, esses excessos, trazem um nível de estresse muito alto para nós, mães. Então, a gente entra na autocobrança, na culpa, no autojulgamento. Então, como a gente vai dar conta de ter um controle emocional com todas essas demandas, com todas essas frustrações? Então, estar em casa, trabalhar em casa, pode sim ser uma solução para a mãe ter mais equilíbrio, conseguir equilibrar as suas demandas do dia a dia e principalmente para a criança. Porque essa mãe vai estar mais equilibrada, vai estar mais feliz, vai estar mais leve, vai estar trabalhando em casa, né? Vai ter uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica, né? Uma liberdade de local. Vai conseguir uma renda muitas vezes maior do que o que tinha antes, sem precisar se desgastar saindo de casa, gastando gasolina, ônibus, caminhando. Então, os resultados são extremamente positivos. E pode sim ser uma solução, certo? Nossa, já falei bastante. Ouça de novo, vai pausando, anota os tópicos, pesquisa mais. Google tá aí para ajudar, YouTube tá aí para ajudar. Eu vou sempre estar trazendo esse tipo de conteúdo. Daqui a pouco eu trago específico sobre cada tópico que eu trouxe aqui hoje. Trago específico com exemplos, com dicas, o que fazer, tá? Então, assista de novo essa aula, vai pausando. Se tiver dúvidas, me manda nos comentários, me manda no direct. Eu vou ter o prazer de te responder.
salva essa live para assistir quando quiser, tá? Compartilha com outras mães. Se você conhece outras mães que iam gostar de ouvir esse conteúdo, compartilha com essas mães. Lembra de curtir para me ajudar, para mostrar que gostou desse conteúdo, que foi relevante para você. Então lembra de curtir e esteja comigo, né? Esteja aqui comigo. Amanhã eu tenho outra live, também nesse horário, às 16 horas. Então esteja comigo também na live de amanhã, tá bom? Eu sou muito grata por vocês estarem aqui, por todas as mães que estão me assistindo, e vão me assistir depois nas gravações, tá bom? Então, um beijo e nos vemos em breve.